A verdade descobre a mentira. Eu sou Luiz Simões, vos trago mais um vídeo para você. A paz do Senhor Jesus a todos. Neste vídeo eu trago informações fortes e esclarecedoras que poderá te libertar de uma lavagem cerebral imposta pelo sistema religioso de hoje. Dízimo, promessa de celeiros cheios. As portas do céu estão abertas para o dizimista fiel. Não pode haver maior equívoco do que presenciar nas igrejas pessoas sinceras colocarem uma certa quantia de dinheiro no envelope, valor correspondente a 10% de seus ganhos, e saírem satisfeitos com a consciência aliviada, achando que deram ou devolveram o seu dízimo a Deus. Veja a partir de agora tudo o que você precisa saber sobre o dízimo. E depois julgue você mesmo se o que acontece hoje em dia nas igrejas tem base na Bíblia. A palavra dízimo foi traduzida do original hebraico ma'ase, que significa a 10ª parte. Dizimar as posses é um costume muito antigo, existente desde os dias dos grandes patriarcas. Abraão deu dízimo do despojo da guerra a Melquisedeque, como está escrito em Gênesis capítulo 14, versículo 20. Jacó fez um voto que se ele retornasse em segurança para a casa de seu pai, ele reconheceria o Eterno como seu Deus e lhe daria um décimo de tudo que viesse a possuir, como está escrito em Gênesis 28, 20 a 22. Com isso, concluímos que dizimar é o lucro. E nestes dois exemplos, alguns detalhes importantes devem ser analisados. Abraão deu dízimo do despojo da guerra. Jacó ainda ia trabalhar para o seu sogro para depois dizimar. Mais tarde, a lei de Moisés tornou o dízimo um mandamento entre os israelitas. E ainda assim podemos verificar na Bíblia que o dízimo sempre era relacionado à comida e nunca em dinheiro. Quem somente entregava os dízimos eram pessoas relacionadas às atividades agropastoril. E não é mencionado na Bíblia quaisquer outras classes devedoras do dízimo. O dízimo, seja do fruto da terra ou da árvore, pertencia ao Senhor e, portanto, era considerado sagrado, podendo ainda assim ser redimido, acrescentando-se um quinto. O método de dizimar o gado é determinado pela lei. Os animais eram contados um a um e cada 10º animal que passasse debaixo da vara era separado como dízimo, como está escrito em Levítico capítulo 27, versículo 30 a 33. Detalhe importante: separava o 10º animal que passasse ou que passava debaixo da vara do pastor. Se a pessoa possuía somente 9 animais, não dava o dízimo. O dízimo já tinha o seu destino e a aplicação estabelecida pela lei. Deveria sustentar os levitas, poderia ser comido pelos dizimistas e deveria socorrer órfãos, viúvas e necessitados. No livro de Números, capítulo 28, versículo 21 a 26, encontramos um mandamento dizendo que todos os dízimos de Israel devem ser dados aos levitas como herança, visto não terem eles parte na distribuição da terra. Assim sendo, os dízimos eram a principal fonte de seu sustento. Em Número capítulo 18, versículo 23, está escrito assim: mas os levitas farão o serviço da tenda da revelação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações. Estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. No versículo 24 está escrito assim: porque os dízimos que os filhos de Israel oferecem ao Senhor em ofertas alçadas, eu lhes tenho dado por herança aos levitas. Portanto,
eu lhes disse que nenhuma herança teriam entre os filhos de Israel. Em Números capítulo 18, versículo 31, está escrito assim: e o comereis em qualquer lugar, vós, as vossas famílias, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da revelação. Em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 a 29, nos apresenta o mandamento acerca do dízimo anual, do aumento da colheita do campo, diferente do dízimo convencional. Esse tipo de dízimo deveria ser comido diante do Senhor, como está escrito no versículo 23. Na cidade em que ele elegeu para estabelecer o seu templo, que é em Jerusalém. Mas se o dizimista morasse numa cidade muito distante, o que impossibilitasse o transporte de todos os dízimos, ele poderia convertê-lo em dinheiro e gastá-lo na cidade que é em Jerusalém, com comida e bebida, o que quer que a sua alma desejasse, como está escrito no versículo 26. A cada 3 anos, esses dízimos não deveriam ser levados a Jerusalém, mas sim estocado em casa dentro de teus portões, e dele o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva do local deveria comer e se fartar, como está escrito no versículo 29. No 7º ano, o chamado ano sabático, quando dizimar era proibido, como está escrito em Êxodo capítulo 23, 10 e 11. Os dízimos do 1º, do 2º, do 4º e do 5º ano de um ciclo de 7 anos deveria ser levado ao templo e ali consumido pelo proprietário da terra e sua família, enquanto que os dízimos do 3º e do 6º ano deveria ser estocado em casa, sendo doados para os pobres, estrangeiros, órfãos e viúva. O 3º ano era chamado ano dos dízimos, e após a distribuição dos dízimos entre os levitas e os outros, os proprietários da terra deveriam anunciar solenemente perante o Senhor que ele tinha observado todas as leis concernentes aos dízimos, concluindo tal declaração com uma oração pedindo a bênção de Deus, como está escrito em Deuteronômio capítulo 26, 12 a 15. A lei judaica tradicionalmente admite a possibilidade de se dizimar o dinheiro ou o salário de alguém. Entretanto, esse dízimo era dado aos pobres, não aos sacerdotes ou levitas. É isso que ocorre, o que acontece nas igrejas, quando dizimam-se o salário dos fiéis. A lei do dízimo, assim como outras leis acessória relativa à terra e ao seu cultivo, foi dada para ser cumprida apenas na terra prometida, em Israel, ou seja, em Jerusalém, como está escrito em Deuteronômio capítulo 11, versículo 31 a 32. Pois ainda de que o mandamento tenha sido prescrito no Sinai durante a peregrinação de 40 anos, sabemos que ninguém plantou no deserto durante a jornada para que pudesse dizimar. Comia-se o maná, o pão celestial descido do céu. Dizimar fora de Israel é uma prática contrária à Bíblia, a não ser que o dízimo em questão seja todo doado ou dado aos pobres, sendo retirado não do fruto da terra e do gado, mas sim dos ganhos pessoais. Conclusão: mesmo se as religiões tentassem dar ao dízimo um destino parecido do que é proposto pela Bíblia, não justificaria a cobrança, pois o dízimo é da lei judaica e não diz respeito a outras religiões.
O dízimo deve ser retirado apenas de itens comestíveis e não de dinheiro. Em lugar algum das Escrituras encontramos alguém dizimando dinheiro. O dízimo deveria ser comido, como está escrito em Deuteronômio capítulo 14, versículo 23. Uma pergunta: alguém come dinheiro? O dízimo do campo só poderia ser convertido em dinheiro quando a distância impossibilitasse o transporte dos grãos, dos frutos da terra e dos animais dizimados. O dízimo era anual e não mensal. Era proibido semear e colher no ano sabático e, por extensão, era proibido ou impossível dizimar neste ano. Por acaso os pastores não recebem dízimo no 7º ano? Biblicamente, os pobres, órfãos e viúvas comiam dos dízimos. Porque os pastores ordenam que seus seguidores paguem o dízimo, estando eles fora da terra de Israel, não sendo eles judeus, não estando debaixo da lei, e ainda insiste para que o pagamento seja feito em dinheiro. São tais práticas conforme as Escrituras ou totalmente contrárias a elas. Atualmente vemos os religiosos ameaçarem seus fiéis, dizendo que eles estão roubando a Deus se não derem o dízimo. Tais práticas, todas elas, são contraditórias à palavra de Deus. Agradeço a tua atenção, boa sorte para você, a paz do Senhor. Continue assistindo esses vídeos, pois esse é um estudo e muitos outros vêm para alimentar a tua mente em sabedoria e graça. Obrigado pela tua atenção. A paz do Senhor Jesus.